Colocou no meu coração, segundo Reis, capítulo 7, rever a banda El, né? Bom ver vocês. Quanto tempo a gente já cooperou junto, Deus abençoe. Segundo Reis, capítulo 7, eu quero fazer uma leitura com vocês, é um pouco extensa, mas necessária, e convidar você para ler a partir do versículo 1. E nós iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 7, versículos 1 até o versículo de número 7, tá bom? Segundo Reis, capítulo 7, versículo de 1 ao 7. Se a igreja de Cristo encontrou, confirme com um amém. Amém. Vocês podem me ajudar? Eu quero ler os versículos ímpares e queria convidar a igreja me ajudando lendo os pares, ok? Está escrito assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2, vamos lá no 3, 1, 2, 3, todos. Porém o capitão em cuja unção do rei se encontrava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. O versículo 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós sentados até morrermos? Versículo 4. Há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, iremos conosco no arraial dos filhos. Se nós deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, essa é a segunda parte, pessoal. morreremos. Tem a primeira Deixa-me ler os versículos 5, 6 e 7. Vocês vão ver a palavra de Deus. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 7, último, diz assim: pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. E a igreja confirma com um amém. Meus amados irmãos, o texto em apreço que nós acabamos de ler refere-se a um dos maiores cercos de fome, cuja capital era Samaria, em Israel, viveu nos dias do profeta Eliseu. Se você tiver a curiosidade de ler o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Levítico, você vai ter uma pálida ideia como eram tratados os leprosos nesta época. O leprosário ficava à porta da cidade. Quando os sacerdotes examinavam leprosos, a Bíblia Sagrada nos afirma que algumas coisas eram necessárias que eles cumprissem. A primeira coisa era ter suas roupas rasgadas, para que pudesse expor a sua doença, a sua enfermidade. A segunda coisa é que, se eles precisassem entrar na cidade para pedir, eles tinham que sair gritando da porta da cidade onde ficava o leprosário, até o lugar que ia pedir comida, dizendo: aqui vai um leproso.
ele tinha que, por obrigação, na rua que ele estava, ele gritar para a população para que as pessoas mudassem de cidade, ou melhor, mudassem de rua, mudassem de local. Assim era a vida dos leprosos nos dias de Eliseu. Estou dizendo isso porque quando Deus disse através da boca do profeta que mudaria a situação daquela cidade, Deus fez questão de usar pessoas improváveis, de usar pessoas desprezíveis pela sociedade. Se bem para isso, escreve Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 24 ao 27, dizendo que Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas vãs e desprezíveis e humildes exatamente para confundir as coisas que parecem ser. Para quê, pastor? Para que ninguém se glorie na presença dele. Bendito é o nome do Senhor. A situação, ela era tão complicada, que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 6 do livro que nós lemos, que Israel estava praticando algo que somente pagão fazia. O que era, pastor? A fome era tão extrema que eles estavam se alimentando de seres humanos. A fome era tão causticante que diz a Bíblia que duas vizinhas fizeram um acordo. Na noite uma mataria o seu filho e se alimentava, e na outra noite a outra vizinha matava também o seu filho para que ambas se alimentassem. Ao ponto que diz o texto que foram até o rei e gritaram: rei, acode-nos. E o rei disse: de onde eu vou acudir vocês? Da eira ou do lagar? Na eira não há trigo, no lagar não há vinho. De onde está vindo esse mal? Então o rei teve a triste ideia de acusar o homem de Deus. Para uns, profeta é solução. Para outros, profeta é problema, porque profeta não diz o que o povo quer ouvir. Profeta diz o que Deus vaticina e determina o que o povo precisa ouvir. Pastor Márcio, o texto nos pergunta: por que o rei disse que o problema estava no profeta? Porque anos atrás, quando esse mesmo rei da Síria, tentando matá-lo, diz a Bíblia que todas as vezes que o rei colocava emboscada contra o rei de Samaria, Deus vinha e conversava com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandava dizer ao rei: não vá por este caminho, porque o rei da Síria preparou emboscada contra o Senhor. A tal ponto que o rei da Síria reúne os seus generais e diz: porventura há entre nós um X9? Porventura existe algum traidor entre nós? Porque todas as vezes que eu me reúno com os meus generais para pôr emboscada contra o rei da Síria, alguém o avisa, e levanta-se um soldado e diz: não, meu senhor, é que de madrugada o Deus de Israel conversa com o profeta, é que de madrugada o Deus de Israel dá livramento ao profeta, é que de madrugada Deus, na intimidade que tem com o profeta, diz no seu ouvido exatamente o que vai acontecer. Eu não sei se você vai ter coragem de abrir a boca e glorificar a Deus, porque eu creio na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e a minha Bíblia diz que Deus não faz nada se antes revelar os seus servos profetas. Acredite, nas madrugadas frias desta cidade, quando o sono vai embora, é Deus te levantando e dizendo: levante-se, você precisa orar, porque eu quero dar livramento aos seus. É Deus dizendo: levanta-se, eu quero que você ore, porque o que eu tenho contigo é coisa grande, porque o inferno preparou emboscada, e através da sua oração eu me levanto do trono para dar livramento aos seus. Você pode, de mão levantada e de boca aberta, glorificar o nome de Jesus. Então disse o rei: se o problema é profeta, aonde ele mora, e disseram: mora em Dotã, então prepara
vários soldados com carros e cavalos para prendermos o profeta Eliseu. E diz a Bíblia que de madrugada, quando Eliseu estava orando, o seu moço levanta-se e sai da tenda e vê Dotã, a cidade em que morava Eliseu, cercada pelo exército da Síria, e disse: